Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo resolveremos a questão 6 do vestibular FUVEST 2013. E essa questão ela nos diz o seguinte: a porcentagem em massa de sais no sangue é de aproximadamente 0,9%. Em um experimento, alguns glóbulos vermelhos de uma amostra de sangue foram coletados e separados em 3 grupos. Foram preparadas 3 soluções identificadas por X, Y, Z, cada qual com uma diferente concentração salina. A cada uma dessas soluções foi adicionado um grupo de glóbulos vermelhos. E para cada solução acompanhou-se, ao longo do tempo, o volume de glóbulo vermelho, conforme mostra o gráfico. Então ele adicionou uma solução de glóbulos vermelhos na solução X, Y, Z, e aconteceu isso. Na solução X aumentou o volume de glóbulos vermelhos, na solução Y essa adição não mudou a concentração e o volume de glóbulos vermelhos, e na solução Z diminuiu o volume de glóbulo vermelho. Tá? Bom, para responder isso, eu preparei um esqueminha aqui bem simples. Ó. Bom, e o que é uma solução isotônica aqui então? Pode ser descrita como uma solução que contém a mesma concentração de soluto presente em outra solução. Então aqui, essa célula que eu criei, ela está tentando exemplificar você adicionar aquela quantidade de glóbulos vermelhos, que tem a concentração salina de 0,9%, certo? Em uma outra solução. Mas se a solução, essa aqui é isotônica, significa que elas possuem a mesma concentração. Então, você adicionar esse volume de glóbulos vermelhos nessa solução, que contém a mesma concentração de soluto, então a concentração vai ser igual. Que é de igual concentração. Não acontecerá nada nessa solução. Por outro lado, se for uma solução hipertônica, que é isso? O que é isso? Uma solução que contém uma concentração de soluto maior do que a outra solução. Então adicionamos aqui o nosso volume de glóbulos vermelhos com uma certa concentração de soluto. E a nossa solução, ela tem uma concentração de soluto maior, ok? Então, o que vai acontecer? As partículas de água, né, da solução, elas vão se mover para fora dessa célula hipotética que eu desenhei, certo? Fazendo com que a célula murche, que ela se contraia ou se encolha. Então, essa célula aqui vai diminuir aqui o seu volume, ok? Diminuiu o volume que ela estava ocupando. Por que acontece isso, pessoal? Para igualar as concentrações. Essa concentração aqui era menor do que a da solução. Então, se nós adicionarmos uma quantidade de volume que contenha uma concentração de soluto menor do que a solução que nós tínhamos, vai fazer com que diminua a concentração final dessa solução. Ok? E o nosso outro exemplo é o contrário desse penúltimo. Uma solução hipotônica é uma solução que contém uma concentração de soluto menor do que outra solução. Ou seja, então nesse caso aqui é o contrário. As partículas de água elas vão se mover para o interior da célula, tá? Fazendo com que essa célula agora se expanda, que ela ocupe um volume maior. Certo? Por quê? Mesmo motivo. Para igualar as concentrações, porque adicionamos aqui uma quantidade de solução que contém glóbulos vermelhos e concentração de soluto 0,9% em uma solução que tinha uma concentração de soluto menor. Então, isso vai fazer com que aumente a concentração de soluto nessa solução. Bom, feito isso, vamos retornar ao gráfico. A gente viu que aqui a solução X, após a adição daquele glóbulo vermelho que tem 0,9% de soluto, aumentou o volume de glóbulo vermelho resultante na solução final. Opa, qual que aumenta aqui? Qual que aumenta aqui é uma solução hipotônica. Então essa daqui é a solução, vamos marcar aqui a solução X. Ok? Então vamos lá, solução X é hipotônica. Hipotônica. Vou botar só um hipo aqui, tá, pessoal? Solução X é hipotônica. Solução Y, após adicionar o volume de glóbulo vermelho, ele não se alterou, manteve-se igual. Qual exemplo de solução é esse? Uma solução isotônica. Ó. As concentrações vão se manter, não vai alterar nada. Então essa daqui é a nossa solução Y.
Então, nossa solução Y ela é isotônica. Beleza. E a solução Z, após a adição de glóbulos vermelhos, houve uma diminuição do volume na solução final. Então, beleza. Sobrou aqui uma diminuição do volume, da concentração, acontece numa solução hipertônica. Então, a solução Z ela é hipertônica. Hipertônica. Perfeito. Feito isso, a gente consegue já responder as nossas alternativas. Vamos lá. A porcentagem em massa de sal na solução Z é menor do que 0,9? Opa, parece que não, né, pessoal? A solução Z está aqui. Ó, a concentração de soluto que tinha nessa solução é muito maior, né? Que eu fiz um desenho, né? Mas pode ser só um pouco maior que seja. Mas ela é maior do que a concentração que tinha glóbulos vermelhos adicionados. Então, na verdade, aqui não é menor, é maior. Ok? Então, por isso, a alternativa A está errada. Em B, a porcentagem em massa de sal é maior na solução Y do que na solução X? Opa, vamos lá ver. Na solução Y, ela era igual, e na solução isotônica, então, a concentração da solução Y era 0,9%, certo? Igual a concentração. E da solução X, essa concentração era menor, tá vendo? Tem menos soluto. Então, tá certo. A B diz que a porcentagem em massa de sal é maior na solução Y do que na solução X. Sim, perfeito, porque a solução Y é isotônica, tem 0,9%, né? Vou marcar aqui 0,9% de sal. E como a solução X é hipotônica, ela tem uma menor quantidade de sal. Então tá certo, você pode assinalar aqui na questão 6, letra B sem medo, ok? E vamos ver as próximas questões só para a gente entender porque elas estariam erradas, para você não ficar na dúvida. A solução Y e a água destilada são isotônicas? Beleza, a solução Y ela é isotônica, só que a água destilada não é isotônica. Não vai ter 0,9% de sal, certo? D. A solução X e o sangue são isotônicos? Opa, não são. O sangue tem 0,9%, certo? E a solução X a gente viu que tem menor concentração. Sei lá quanto, mas é menor, ok? E a adição de mais sal à solução Z fará com que ela e a solução X fiquem isotônicas? Adicionar mais sal à solução Z. Então vamos lá. Aqui está a solução Z. Ó, pessoal, o que acontece se nós adicionarmos ainda mais sal, ainda mais soluto? Estou botando mais soluto aqui. Ó. Pense aí, o que você acha que está acontecendo? Está ficando isotônico? Estou adicionando mais sal. Não, quanto mais sal eu adicionar na solução Z, mais hipertônico se tornará essa solução. Mais esse encolhimento aqui dessa célula vai ser maior ainda, ok? Então, se a gente adicionar mais sal à solução Z, ela vai se tornar mais hipertônica e não isotônica. Ou seja, para essa solução se tornar isotônica, deveríamos adicionar mais água para diluir a concentração de sal, ok? Beleza. Confirmamos então que a única correta é a letra B, ok? Bom, qualquer dúvida, sugestão de um outro exercício de qualquer vestibular, deixa um recado para a gente que resolveremos dessa forma. Valeu, um abraço.